bem-vindos! Está no ar o Sem Tabus, o seu programa de toda semana aqui na Novo Tempo. Que bom ter você na companhia, você que nos acompanha pelo rádio, pela TV ou pela internet, em qualquer lugar onde você esteja, estando conectado aqui com a gente, tá bom demais para mim, para você, para nós que temos a intenção, a vontade, o desejo de aprendermos mais. Eu tenho sempre a possibilidade de aprender mais, inclusive com você, sempre participando aqui com a gente, quando você manda o seu e-mail, ou quando você vai na nossa página no Facebook, ou quando você tuita, pergunta, questiona, quando você concorda ou discorda, quando você traz a sua história, quando fala de você. É tão bom quando a gente tem condição de falar de si mesmo, falar das nossas próprias lutas, falar daquilo que para nós é difícil, mas tendo a cabeça aberta, com o espírito leve de ir um pouco mais adiante, não simplesmente pararmos no caminho e dizermos daqui não saio porque já sei tudo, já passei por tudo, já experimentei o que significa a verdade. A verdade é algo tão profundo e é algo que cada vez mais nós precisamos buscar e querer saber e aprendendo mais de quem? Quem é a fonte da verdade? Quem é aquele que tem o dom da sabedoria para distribuir a nós? É Jesus Cristo. E quem compreende toda a extensão do amor de Deus, de Jesus, do Deus Espírito Santo. Quem somos nós? Então a nossa caminhada e a nossa tentativa é ir querendo saber mais, estudando, perguntando e consultando, acima de tudo, a palavra de Deus. Ela é a fonte do que nós temos, do conhecimento mais puro, mais próximo daquilo que Deus tem para nos ofertar. A sua carta de amor para mim e para você. Também no que diz respeito à sexualidade, ao sexo, à prática sexual. Também a Bíblia fala sobre isso. Então fique aqui com a gente no programa de hoje. A sua participação é sempre muito bem-vinda. E hoje nós vamos usar muito a Bíblia. E eu trouxe aqui uma moça que já esteve comigo no consultório de família, volta hoje como uma mulher que estuda muito a Bíblia, que Deus deu o dom de ter a capacidade de guardar textos, de explicar, de estudar. Maiara, bem-vinda, bom ter você aqui com a gente. Oi, Darlene, muito obrigada pelo convite, é bom estar com você também. E você é tão jovem e é uma estudiosa da Bíblia, faz estudos em teologia, você trabalha aqui na Novo Tempo como conselheira, as perguntas que nós vamos trazer aqui hoje ao programa passam muitas vezes por suas mãos para serem respondidas. O que despertou você para o conhecimento da Palavra de Deus? Olha, Darlene, curiosamente eu não gostava de ler. Eu nunca gostei de ler, até eu ter contato com a Palavra de Deus pela primeira vez. E aí eu comecei a estudar, comecei a me interessar e Deus foi me dando de presente alguns textos na minha mente. E aí desses textos foram surgindo outros textos e eu me habituei a estudar a Bíblia fazendo uma cadeia de textos. Então o texto que eu leio e eu lembro que tem um outro texto que tem a ver com aquele, eu já anoto do lado, eu já grifo. Então isso me ajuda a memorizar e me ajuda, por exemplo, a não esquecer onde estão os textos. Entendi. As leituras dos livros também ajudam muito na memorização. Então foi um presente que Deus me deu, porque eu nunca gostei de ler e Ele desenvolveu esse gosto na minha vida. Quando na escola bíblica chega para você, por exemplo, vamos ao primeiro tema, quando pelas suas mãos chega o pedido de alguém dizendo me ajudem na área da pornografia. Como você recorre à Bíblia? O que a Bíblia diz sobre a pornografia, por exemplo, para a gente começar a nossa conversa se utilizando dos textos bíblicos? Olha, Darlene, interessante é que a pornografia tem sido um problema cada vez mais frequente dentro dos casamentos, dentro das famílias. Lá na escola bíblica nós pegamos muitos casos de casamentos, principalmente no início, com 2, 3, 4 anos ou até menos, terminando por causa da pornografia. Porque a pessoa que se envolve com a pornografia, ela tem algo que vem à mente dela provavelmente. Como eu não estou tendo um contato físico com a outra pessoa, então eu não estou pecando, eu não estou errado. Só que a Bíblia nos mostra algo extremamente interessante que não é bem assim. Por exemplo, um dos textos bíblicos que nós usamos ali para combater fortemente a pornografia é o que está em 1 Coríntios 6,18. Vale ressaltar uma coisa importante antes da leitura do texto bíblico, é que a Bíblia, Darlene, ela não trata especificamente de cada ponto
de imoralidades sexuais, por exemplo. Você não vai Ela não encontrar... faz uma lista Exatamente. dos itens que compõem a imoralidade. Exatamente, ela não faz uma lista. Mas quando você estuda a Bíblia um pouco mais profundamente, você vai na raiz da palavra, no texto original, ou em grego ou em hebraico, você consegue descobrir de que práticas sexuais ela está dizendo ali. Entendi. Então, por exemplo, 1 Coríntios 6,18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Esse texto é muito forte, porque mostra que os pecados sexuais aos olhos de Deus são algo extremamente desagradáveis, extremamente terríveis. Essa palavra imoralidade aqui é uma palavra muito usada pelo apóstolo Paulo, porque ele é o que mais escreve, um dos que mais escreve sobre o assunto, por ter mais cartas no Novo Testamento. Essa palavra imoralidade, ela vem da palavra grega porneia. E a palavra porneia, na sua etimologia, ou seja, na origem da sua palavra, representa pornografia. Então, etimologicamente falando, Deus está nos mandando fugir da pornografia, porque ela é pecado. Então, não adianta a pessoa falar, não, mas eu não estou me envolvendo fisicamente com a outra pessoa. Mas quem foi quem disse que o pecado, ele começa no envolvimento? Se você for para Mateus capítulo 5, verso 32, você encontra ali uma forte advertência de Cristo. Ou melhor, 29, né, ali no 27, ou melhor, Mateus capítulo 5, 28, ele diz assim, ó: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela. Então, alguém que está se envolvendo com pornografia, além de estar praticando provavelmente a masturbação, mentalmente ele já está adulterando com a outra pessoa. Ou seja, me parece uma cadeia de situações que vão se desenrolando, né? Eu preciso tantas vezes pensar que por trás das minhas atitudes existe um porquê. Né? É importante que você aqui esteja ou conheça alguém que vive neste momento aprisionado, porque acaba sendo uma prisão do indivíduo em qualquer área da vida, quando você se submete ao jugo de uma ação sobre a qual você não tem a liberdade, sobre a qual você não tem o controle, e a pornografia é uma das situações que escraviza o homem ou a mulher, ou seja jovem ou adulto, que não importe a idade, que nós precisamos entender por que nós temos nos comportado assim. Por que será que de uma hora para outra, vou dizer de uma hora para outra, entenda, nem estou levando em consideração simplesmente o tempo, né, factualmente, mas dizendo assim, como que nós, aos poucos, vamos sendo enredados por desejos que nós perdemos o controle sobre eles e eles então nos dominam, e na área que pode ser na área da comida, da bebida ou do sexo, como é o caso da nossa fala neste momento, por que você está escravo dessa prática, desse hábito de, por exemplo, que é muito comum hoje, muito mais comum do que foi há um tempo atrás, a visitação a sites pornográficos, né? Porque é muito fácil, porque você tem à mão essa possibilidade quando você acessa um site livremente, mas aí nós, do alto da nossa sabedoria, podemos dizer assim, isto é pecado. E nós estamos aqui com a Bíblia na mão, estamos lendo textos bíblicos que estão dizendo isso. De fato é pecado. Mas nós não estamos fazendo isto aqui para simplesmente lançar condenação. Não é? Essa é uma coisa, eu acho que é uma premissa básica de a gente colocar. Quando a Bíblia traz esse texto, nesse contexto, quando ela vai falar de santidade, quando ela vai falar de nós nos abstermos das impurezas, da imoralidade, tem um porquê.
E nós vamos falando sobre isso hoje. Então, antes de a gente continuar a conversa, duas mulheres, a esta hora, Bíblia na mão, né, uma estudiosa da palavra, uma comunicadora, duas mulheres num canal de televisão religioso, que tem uma mensagem de esperança para passar, porque somos incumbidos disso. Se você nos ouve simplesmente falar assim, sem entender do porquê estamos dizendo, então eu preciso parar e dizer para você, não há aqui um espírito de condenação, mas a gente precisa parar, avaliar o que e por que nós precisamos entender que há algo mais simplesmente além do prazer. E, Maiara, esses textos bíblicos, quando você diz, eles estão justamente dentro de um contexto muito especial, que é o contexto da santidade, né? Exatamente, porque muitos ainda têm uma visão muito errada do sexo. Sim. O entende e o compreende como se ele houvesse sido pecado original. E não foi. Nós sabemos que não foi, porque o sexo foi dado de presente para Adão e Eva antes do pecado. Exato. Então ele é algo santo, só que ele está sendo distorcido de uma maneira tão desonrosa que hoje as pessoas já não estão mais tendo noção do que é o certo e o que é errado. E nós estamos falando de hoje, mas assim, desde que mundo é mundo, porque Paulo tempos. Já escrevia sobre isso, sobre a prática da imoralidade. Talvez a imoralidade que Paulo enfrentou não estivesse tão acentuada como hoje. Isso sim, verdade. Porque quando ele escreveu sobre isso, era num contexto de igrejas específicas. Exatamente. Uma em específico, cidade de Corinto. Que ali ele tinha seríssimos problemas com imoralidade dentro da igreja. Mas hoje é algo muito mais acentuado. Hoje o sexo está tão deturpado que certas práticas que nós sabemos que biologicamente falando são erradas, para as pessoas hoje é natural e deve fazer parte do contexto do casamento, porque senão não tem graça, eu enjoo fácil de você. Sim, sabe que estou participando de um fórum de discussão sobre o tema e nós estávamos conversando especificamente sobre cibersexo e o maior número de opiniões ali postadas é de que qual o problema? É apenas uma ferramenta de descoberta, de libertação, de uma liberdade sexual, que nós, por termos vivido tanto tempo de repressão, agora temos essa possibilidade. Aí surgiu a pergunta, mas e a traição? Isso é trair alguém, no caso de uma pessoa que tem um relacionamento, etc, etc. Aí as opiniões começam a... Então, assim, enquanto aquilo não está no meu contexto afetivo, eu digo que é uma descoberta sexual. Quando eu sou chamada a pensar sobre a possibilidade de que aquilo aconteça com o meu marido, né, com a minha esposa, com o meu filho, eu já fico assim, bom, então, vamos conversar melhor? Eu preciso de um tempo. Então, dividiu ali a discussão naquele fórum e a gente continua. Mas esse discurso de que não é apenas uma descoberta, a liberdade sexual, precisamos nos questionar, inclusive. Com relação a isso, se é traição ou não, a Bíblia tem um texto que eu acho extremamente interessante, que é o que está em Tiago, capítulo 1, verso 14. Ali ele diz assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, cuidado com essa ideia de que é uma liberdade sexual, é só na mente, é só no pensamento, porque para quem está vivendo essa onda aqui, para quem está vivendo essa ideia, para ele consumar o ato não precisa de muita coisa. Claro. Ele precisa somente de uma oportunidade. Você sabe que tem uma pesquisa que eu li outro dia a respeito do que acontece no cérebro, quais são as conexões que trabalham, né, no cérebro, quando você contempla qualquer cena. Então, um dos momentos da pesquisa foi o que acontecia no cérebro enquanto aquelas pessoas contemplavam apenas cenas de violência. E eles, então, depois foram trabalhando essa pesquisa, desenhos animados, por exemplo, sabe? Cenas de violência em desenho animado, em filmes, etc. As conexões ocorriam ali. Quando aquelas pessoas eram levadas a agir como se estivessem praticando aqueles atos de violência, tudo era dentro de uma pesquisa, de um contexto de laboratório, as mesmas regiões cerebrais trabalhavam. Ou seja, o cérebro não faz distinção entre o que você está fazendo de fato ou você está imaginando acontecer.
conexões se dão na mesma proporção. Então, cuidado com o que é. Não é apenas virtual. É exatamente o que você disse. Na prática, só te falta oportunidade. E para complementar isso que você está dizendo, Salomão, muito tempo atrás, já havia escrito isso. Confirmando, né? Ou melhor, a ciência confirmando o que Salomão escreveu, Claro. que Salomão escreveu antes. Não, a né? ciência vai sempre confirmar Exatamente. só a palavra de Deus. Provérbios 4, 23. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: cuidado com o que você pensa, porque o homem é dirigido pelos seus pensamentos. Aham. Então, Em outras traduções, você é aquilo que você pensa. em outras traduções, assim, guarde bem as entradas da sua alma, porque dela depende toda a sua vida. Uau! É bom cuidar. Bom, naquele primeiro texto que você leu de 1 Coríntios 6, 18, fugir da impureza, dizia o apóstolo Paulo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E eu quero ir para o nosso intervalo comercial, fazendo você lembrar do verso que vem justamente na sequência, quando Paulo, por meio da ação que o Espírito Santo fez para que ele escrevesse essa carta para mim e para você, ele completa dizendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que discurso contrário ao que nós temos visto hoje. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Por exemplo, tem a campanha daqueles que defendem o aborto. E aí, outro dia, eu vi alguém ponderando da seguinte maneira: você já prestou atenção de que as pessoas que defendem o aborto são pessoas que tiveram o direito de nascer? Tão simples, tão básico. É que o nosso corpo nem pertence a nós mesmos. Então, pense nisso. Nós que temos esse chamado de Deus, o nosso corpo é para servir ao Senhor. Nosso intervalo é bem rapidinho, aqui no seu Sem Tabus, querendo que você participe aqui com a gente. Sempre visite a nossa página no Facebook, fique à vontade para nós continuarmos essa interação e logo já estamos de volta. Até já. Hoje nós estamos aqui falando dos temas que sempre falamos, mas ainda trazendo mais textos bíblicos para nós deixarmos aqui muito claro, para você que talvez não tenha muito contato com a Bíblia, que não conheça, ou que simplesmente tenha ouvido falar ao longo da sua vida de que os crentes, a religião, a Bíblia, tudo isso contraria a nossa liberdade, a nossa vontade de ser feliz, incluindo a nossa disposição enquanto seres sexuados, enquanto pessoas que precisam vivenciar os seus desejos, o erotismo, que essa linguagem toda está à parte. Não, não é bem verdade. Nós temos textos bíblicos, nós temos a referência da palavra de Deus, que dá uma conduta, uma diretriz para homens e mulheres, para jovens e para crianças, para todos os momentos da vida, em todas as áreas da vida, inclusive da sexualidade. Contudo, é nosso papel dizer para você que Deus tem um plano perfeito para mim e para você. E quando se trata de sexualidade, também a Bíblia, desde o seu começo, desde o seu início, no contato com o homem, quando Deus cria Adão e Eva, isso não é história da carochinha, isso não é coisa de gente ignorante, isso é a crença a partir da palavra de Deus que nós não dispensamos de maneira nenhuma. É dito que ele, para aquela mulher, Deus, o Criador, disse para eles crescerem e multiplicarem-se. Isso não quer dizer com pensamento positivo. Isso faz entender que aquilo era por meio da prática sexual. Então, nós não temos um Deus que condena a prática sexual, mas ele dá uma conduta, uma diretriz. É sobre isso que nós estamos sempre falando aqui no nosso programa, no Sem Tabus. Participe aqui com a gente quando quiser, fique à vontade, mande seu e-mail. Gosto de ter você aqui sempre, tuitando com a gente a esta hora, em qualquer outro momento. Nós somos parceiros aqui toda semana com você, acredite nisso. Nós estamos hoje conversando com uma estudante, a conselheira, e ela trabalha aqui com a gente na Escola Bíblica. Ela é estudante da palavra e faz estudos em teologia, né? Estudamos juntos ali no NASP, Engenheiro Coelho, todo ano fazemos lá módulos, e nós, de verdade, nós amamos a palavra de Deus e queremos saber, mas nesse momento nós nos colocamos não como
os sabedores absolutos da palavra. Tanto é que nós não trouxemos aqui um pastor. Eu estou trazendo a Maiara para representar a você, eu representando você como pessoas leigas, mas que têm o mínimo de contato com a palavra de Deus e que pode encontrar aqui a direção para a gente viver e ser feliz. Maiara, fala para a gente agora o que a Bíblia traz, por exemplo, sobre sexo antes do casamento. Esse tema é interessante, Darleide, porque hoje as pessoas estão com o seguinte pressuposto: se eu amo o meu namorado, se eu amo a minha namorada, que mal há de eu fazer sexo com ele antes do casamento? É por amor. Então perceba que estão exaltando um atributo, mas estão esquecendo de outro: pureza. O atributo do amor, ele não suplanta, ele não joga por terra o atributo da pureza. E o que a Bíblia tem a dizer em relação ao sexo antes do casamento? Lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, ali o autor... Hebreus capítulo 13, versículo 4. Ok. Ele diz o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Perceba que ele faz uma distinção aqui entre imoralidade e adultério, não coloca as duas palavras com o mesmo significado. Verdade. Imoralidade aqui, também da palavra grega porneia, representa fornicação. E fornicação é relação sexual fora do casamento. Então, perceba que o texto bíblico não está dizendo que o sexo antes do casamento com amor deve ser honrado. Não, o casamento deve ser honrado por todos, porque sexo fora do casamento, ou seja, a imoralidade, ele macula o leito. Porque se nós formos no início da palavra de Deus, lá na origem, quando que o sexo foi dado por Deus para o primeiro casal? Nós cremos que ali no Éden, Deus fez o primeiro casamento, que foi entre Adão e Eva. E ali o texto de Gênesis 2, verso 24, diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, quando deixarem pai e mãe. Na cultura judaica, quando isso acontecia? Por exemplo, se você for a Gênesis 24 e ler a história ali de Isaac e Rebeca, você vai perceber que o pai dele enviou um servo até a casa da família, da parentela, e dentro da parentela escolheu uma noiva para Isaac. Por que isso acontecia naquele contexto? Para que não houvesse desvio de conduta religiosa. Porque se alguém se envolvesse com uma pessoa de uma outra nacionalidade, julgo desigual, com uma pessoa de uma cultura diferente, de uma religião diferente, correria o risco da pessoa deixar de ser monoteísta e passar a ser politeísta e adorar vários deuses. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que desobedeceram isso e não deu certo. O que aquele servo fazia? Levava um dote para a família da noiva. Se a família visse que aquele homem tinha condições de sustentar a filha, ele entregava a filha para aquele servo e aquele servo a levava até o seu senhor. Foi o que aconteceu com Isaac. Isso era considerado como uma legalização do casamento naquela época. Seria nesse momento, talvez, correspondente ali ao casamento civil, aquele trato entre as famílias? Exatamente. Okay. Naquela cultura era assim. Então ela vinha e ali se consumava o casamento deles num ato sexual. Ou seja, o casamento, inclusive aqui na nossa cultura, se não há relação sexual, o casamento pode ser anulado. Claro, se for apresentado um motivo provas, né? Por conta disso, né? E provas por conta disso. Mas, de fato, até aqui entre nós, Brasilzão, a gente sabe que o que consuma um casamento é a relação sexual. E isso... Como se dá Olha o peso que tem o ato sexual, né? É pesado. Na nossa cultura, quando acontece esse deixar pai e mãe? No casamento. Primeiro, casamento civil, porque nós temos que estar de acordo com as leis do nosso país, de acordo com Romanos 13, do 1 ao 8, desde que estas não transgridam a lei de Deus, que é a lei maior para a nossa vida. E no casamento religioso, que é onde o casal recebe a bênção de Deus para o ato sexual. Então, perceba que a Bíblia ela não apoia a prática do sexo fora do casamento.
E qual é a solução que Paulo dá para aqueles que já não estão conseguindo segurar a onda, né? Vamos dizer assim? Em 1 Coríntios 7, verso 9, ele fala assim: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se e não fornicar. Ele não diz para fornicar, ele diz para casar, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Mas aí a gente levanta uma questão muito necessária de ser discutida. Ah, então, Maiara, Darleide, amados, amigos, então para que eu tenha liberdade de fazer sexo, eu preciso casar? E se não me for apropriado ainda entrar num compromisso do casamento? Porque estou estudando, porque estou trabalhando, porque não encontrei a pessoa certa ainda, porque as meninas com quem eu posso fazer sexo talvez não sejam as meninas ideais para que casem comigo, ou as meninas dizendo a mesma coisa, não encontrei o menino ainda, não é hora ainda, eu sou estudante, meus pais não deixam. Como é que faz? Casar para fazer sexo também não dá. Também não. Perceba que aqui o conselho que Paulo dá é para várias categorias de pessoas, casados, solteiros, viúvos, né? E aqui o conselho já é provavelmente para solteiros que já estão no relacionamento há um bom tempo e já chegaram à conclusão de que estão prontos para assumir um matrimônio. Porque também você casar só para fazer sexo, desculpa te decepcionar, pode ser que você se decepcione depois. Claro, porque sexo não sustenta casamento nenhum. O sexo é um elemento num relacionamento conjugal que significa muita coisa. E, obviamente, nós estamos sempre aqui trazendo à tona a necessidade de haver uma qualidade de vida sexual conjugal adequada, que seja um presente de um para o outro, como nós entendemos a partir da palavra de Deus. Agora, eu costumo também lembrar para homens e mulheres, outro dia eu recebi um e-mail de uma moça, de uma senhora que dizia assim: Darleide, fala dos viúvos, como é que os viúvos, os separados, os divorciados, os que já tiveram relacionamento sexual, agora estão sozinhos, como nós vamos nos conter, nos suportar, né? O desejo, a vontade, etc, etc. Bom, o que nós vamos dizer para quem já teve vida sexual ativa não é muito diferente do que nós dizemos, ou é nada diferente do que nós dizemos para quem nunca teve a vida sexual ativa. Nós vamos ter que falar para todos, é para mim, é para você, para qualquer um de nós, em qualquer área da vida, sobre domínio próprio. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que os nossos desejos, em qualquer área, repito, vou falar sempre isso, em qualquer área da vida, nos dominar. Nós temos um propósito em vivermos. E qual é o nosso propósito? Ah, porque veio o desejo sexual e eu já tive vida sexual ativa, mas não tenho mais parceiro, não estou casado, não estou casada. O que você vai fazer? Você vai conter-se. Como aquele que é solteiro e deseja muito fazer sexo, mas não está ainda dentro do compromisso conjugal, não vai fazer, vai conter-se. O nome disso é domínio próprio, Maiara. Exatamente, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Qual Espírito? É do Espírito Santo. É do Senhor. Então, essa questão de você que já foi casado, já é viúvo, divorciado, por experiência própria, eu digo que a conta zera. Você volta para o começo, mas eu creio que para quem já tem uma certa experiência nessa área, sabe muito bem aonde pisar. Ótimo. Porque aqueles que são solteiros e nunca tiveram uma experiência dessa têm mais curiosidade. Uma curiosidade. Você já matou a sua curiosidade. Então, você já sabe como é, então você sabe aonde você deve pisar e onde não deve pisar. Por isso eu digo que um segundo relacionamento, para quem é viúvo ou divorciado, ele gera mais responsabilidades do que o primeiro relacionamento. Porque você já tem maturidade para não cometer os mesmos erros cometidos no primeiro relacionamento. E a Bíblia diz, né, que o cristão ele não deve se deixar escravizar por nada. 1 Coríntios ali 6, 12 e 10, 23 e 24. Você não deve se deixar escravizar por nada. Tudo é lícito você fazer, mas nem tudo convém. E nessa área da vida, na área sexual, para quem já tem experiência, sabe o que convém e o que não convém num namoro. Você sabe exatamente onde você tem que parar para que não exceda o ponto e você não se coloque em tentação. Essa é uma questão importante, sabe que às vezes às vezes não, é muito comum hoje nós seguirmos o seguinte discurso: bom, sentiu vontade? Vai lá e faz. Olha a frase, segue o seu coração.
Pobre do nosso coração. Não dá, gente, para viver fazendo o que teve vontade, simplesmente. Ah, tive vontade, vou lá e faz. Ah, tô com vontade de sair daqui agora, nesse momento, e fazer, sei lá, e eu desejo alguma coisa que está muito além da minha possibilidade de fazê-lo. Eu não posso simplesmente, neste momento, se me der vontade, colocar a Bíblia do lado, me levantar daqui, deixar as câmeras aí ligadas. Gente, por que ela saiu? Ah, porque deu vontade. Tem coisas que, ainda que você tenha vontade, você não vai fazê-lo. Você tem vontade de comer, você vai comer toda hora. Você tem vontade de beber, você vai beber toda hora. E mesmo sendo coisas boas, beber água é bom, você pode beber água o dia inteiro? Não dá, tudo tem seu limite. Por que será que o nosso discurso, enquanto prática sexual, é de que sentiu vontade faz? Ah, quer fazer sexo com o vizinho? Não, mas é casado, você é casada. Não, mas qual o problema? É o coração, segue seu coração. Sabe, é cada discurso absurdo. Então a gente precisa voltar para a linha, para o prumo, para a palavra de Deus, para ter juízo, sabedoria. Nós não podemos simplesmente nos comportar como pessoas que não têm ciência, consciência, que não trabalha a responsabilidade sobre os seus próprios atos, não tem condição. A Bíblia diz lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, cuidado com os seus sentimentos, não seja dirigido pelos seus sentimentos, porque você vai acabar fazendo bobagem. Porque nós temos uma natureza pecaminosa que nos leva para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim. E nós temos que lutar todos os dias contra essa tendência pecaminosa que nós temos. Daquele texto bíblico que você sugeriu logo no começo da nossa conversa, o primeiro texto bíblico lido, Paulo dizendo fugir da impureza, e na sequência no verso 19, quando líamos 1 Coríntios 6, versos 18, 19, diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é corpo do Espírito Santo? Na sequência no verso 20 diz assim, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprados por preço. Alguém nos resgatou. Foi Jesus Cristo. Foi caro. Caríssimo. Ninguém tem como dar uma oferta maior do que a oferta dada por Jesus. Então, nós somos cristãos, nós seguimos o modelo de Jesus Cristo. Se você não é cristão, se você não crê nesta palavra, se você tem aversão à religião, por qualquer coisa que disseram ou fizeram com você, se você tem os seus motivos para descrer, tudo bem, não troquemos farpas por conta disso. Mas o que nós estamos dizendo é alertando, chamando a atenção dos próprios cristãos que quantas vezes têm uma compreensão completamente distorcida do que estamos falando. E, por exemplo, outro dia alguém me mandou uma matéria de que há um grupo de cristãos, sei lá onde, que lugar deste mundo aí por aí afora, e começou a se multiplicar, troca de casais entre pessoas que se dizem cristãs. Sabe, o swing, a história de trocar casais, desde que não se beijem, tem as regras, e entre pessoas que se dizem cristãs. Amados, desculpa. Esse tipo de prática imoral, não estando na palavra de Deus, não é da prática cristã. Então, não tem Jesus Cristo como modelo. Agora, uma questão importante, Maiara, é que muitas vezes nós nos perguntamos assim, a Bíblia diz alguma coisa sobre sexo assim? A Bíblia diz, é pecado fazer sexo em cima da árvore? Ah, é pecado, isso é questão do pecado. Mas há situações que a Bíblia não descreve. O que se faz nesses casos? Não fala agora, não. Fala depois do intervalo, tá? O que fazemos quando não está na Bíblia? Não há um texto bíblico exato dizendo assim, ó, não fumarás maconha, nem de dia, nem de tarde, nem de noite. Não está escrito. Se não está escrito, você vai então fumar maconha? Como é que a gente trabalha essa ideia? Por exemplo, quando você me pergunta, e chega muito aqui no Sem Tabus, sexo oral, sexo anal, enfim, práticas sexuais, aí diz assim, me dê um texto bíblico. A gente fala sobre isso logo depois do intervalo, até já. Deixa eu mandar abraço para você que sempre entra em contato aqui com a gente. Muito obrigada pelo carinho. Vocês que são ouvintes da Rádio Novo Tempo, vocês que nos acompanham pela telinha aqui na sua TV Novo Tempo e você que está sempre acessando pela internet, fora do Brasil, lugares tão longe de nós, mas ao mesmo tempo tão pertinhos, na mesma sintonia, na mesma vontade de aprendermos mais, de nos ajudarmos uns aos outros, de nos amarmos uns aos outros e de
de glorificarmos o nome de Deus por meio do compartilhar das experiências, do apoio um ao outro, da verdade estabelecida na palavra de Deus. E nós separamos este momento toda semana para distinguirmos o que é essencial para vivermos enquanto sexualidade. Então, fique aqui com a gente no seu Sem Tabus. Esse é o nosso último bloco. A nossa conversa de hoje é com a conselheira bíblica Maiara, conversando com a gente sobre a Bíblia e a sexualidade. Já falamos um pouco sobre imoralidade, sobre adultério, sobre o sexo antes do casamento, nos utilizando do contexto bíblico mesmo. Maiara, eu deixei no ar uma seguinte questão. Às vezes eu quero que você me dê um texto bíblico para comprovar alguma pergunta, alguma resposta que eu queira, e você não vai encontrar esse texto bíblico especificamente. Nesse caso, qual é a nossa diretriz? Veja bem, a Bíblia não trata de todas as coisas, como você disse. No início, ela não vai dar uma lista para você do que pode ou não pode. Mas Deus, Ele nos fez seres racionais, pensantes. E eu creio que há coisas que nem precisava estar escrito, de tão lógicos que são, de tão óbvias que são. Mas veja bem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos o Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Qual foi uma das orientações que Paulo deu, que ele disse que as pessoas deveriam continuar crescendo nisso cada vez mais? O verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou seja, separados para Ele, porque isso quer dizer a palavra santo. E que maneira? Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então há um princípio de pureza, de honra. A Bíblia pode não se posicionar em relação ao sexo oral, em relação ao sexo anal, mas se você for hoje para pesquisas de profissionais da área de saúde, vai ficar comprovado cientificamente que esse tipo de prática não é a melhor, não é a mais adequada. Porque os órgãos sexuais, eles foram criados por Deus e tem as suas funções. Eles têm as suas funções e os outros órgãos do nosso corpo também. Você leu muito bem 1 Coríntios 6, 19 e 20, que mostra que nós fomos comprados por preço. Mas tem um outro texto que é tão forte quanto esse. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Como, por exemplo, que alguém pode acreditar que a prática do sexo anal é algo saudável, sendo que o ânus ele não foi feito para a penetração? Sabe que eu tenho muita certeza de que nos falta buscar a sabedoria. Sim. As pessoas querem, e nós, para não nos colocarmos numa distinção de posição, quantas vezes nós queremos respostas prontas? Eu quero que o meu pastor me diga, pode ou não pode. E para mim me é suficiente saber, pode ou não pode. Para mim, não, você precisa ir além. Você precisa, como nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos carrega para a excelência. Sabe que outro dia eu ponderava sobre o discurso de Jesus Cristo no monte, quando ele falava das bem-aventuranças. E eu vou vendo a descrição, as características dos bem-aventurados e vai me dando uma aflição, porque eu me dou conta de que eu acho que eu não sou bem-aventurada. Como eu estou longe dessa realidade. Como eu estou longe do plano perfeito de Deus. Como eu não sou mansa de coração, não sou humilde de coração, então eu não vou herdar a terra, eu não vou ver a Deus, eu não vou... Meu Deus, ele vai te dando uma aflição quando você compara a si com aquele padrão que o Senhor está apresentando. Na sequência, ali no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6, chega no momento em que ele vai dizer assim, olha, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei, então vamos cumprir a lei. E se vocês não forem melhores cumpridores da lei do que os fariseus, então é o seguinte, a coisa vai pegar para o lado de vocês, porque na verdade vocês é quem tem que dar o exemplo de serem muito melhores do que eles.
no que diz a obediência à verdadeira palavra de Deus. Aí ele começa a descrever. A lei no passado disse não adulterarás. Eu vou dizer para você, se pensar na mulher do outro, no marido da outra, enfim, no outro que não é seu cônjuge, seu marido, sua mulher, você já adulterou. A lei disse da prática do adultério, corpo, corpo. Eu estou dizendo para você que pensamento, aí eu começo a ver Jesus puxando a gente para a excelência. Para a excelência, ele diz, olha, se matar o seu irmão, mas eu vou dizer para você, quando você se irar contra o seu irmão, você já matou. Mas excelência. Cristo vem me mostrar qual é a essência do meu problema. A essência, exatamente. Porque às vezes eu me acho bom porque eu não faço, mas e como é que está dentro de você? Exato. Como é que está dentro de você? Darleide, a Bíblia, ela te orienta. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz que ela te corrige, que ela te educa, que ela te instrui, que ela te repreende. Será que ela não vai fazer isso na área sexual? Ela vai, porque o sexo foi criado por Deus para o prazer do casal casado, para ser uma bênção. E a Bíblia, ela diz como o casal deve se comportar. Lá em 1 Coríntios capítulo 7... Só dá Coríntios, né? Só dá Coríntios. O povo de Coríntios era porque a igreja de Corinto era um problema sério. Eles viviam muito a imoralidade sexual, inclusive dentro da igreja. Influenciado por que, sei lá, pelos gregos, influenciado pelo pela cultura pagã. Lá tinha o templo da deusa Diana. E como a deusa Afrodite, que era a deusa do sexo. Então, eles eram muito contaminados em relação a isso. Então, Paulo estava falando para uma igreja que estava saindo da promiscuidade, saindo daquela vida comum, conhecendo o evangelho e precisava ser ensinado na palavra. Paulo estava tentando trazer a eles de volta a santidade do sexo que havia se perdido por causa da imoralidade que havia na cidade. A imoralidade cultural, né? Exatamente. Era cultura ali. Para eles era normal fazer sexo com a madrasta, fazer sexo com o padrasto, fazer sexo com animais, fazer sexo homem com homem, mulher com mulher. Para eles era algo natural. E Paulo estava trazendo eles de volta para a luz da verdade. E ali, em 1 Coríntios 7, verso 3 e 4, ele diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Porém, da mesma forma, o marido também não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, é uma só carne, os dois têm que estar em consenso. Não é o que o marido quer fazer na hora do sexo, não é o que só a mulher quer fazer, é o que os dois querem fazer. Porque tornar-se uma só carne, além da convivência, é principalmente pela união sexual, eles vão se tornando íntimos. E chega um momento que eles sabem o que satisfazem um ao outro, e eles vão dar isso um ao outro. Então, precisa haver esse respeito, precisa haver esse consenso. É uma das grandes provas de que sexo é alguma coisa muito ligada ao amor, né? Quando nós vimos casais com dificuldades, muitas, sérias dificuldades, um desencontro, o homem que quer, a mulher que não quer, e um desencontro, eu acho que assim, a hora que eu quero, quantas vezes. Sabe essas coisas que, essa demanda que envolve a atividade sexual de um casal, que é preciso parar, pensar e saber como vai ofertar-se para o outro, como vai entregar-se para o outro, como uma oferta de amor. Né? Mas quando nós vamos ver homens exigindo das suas esposas determinadas práticas sexuais que para elas não são agradáveis, para elas não fazem bem, elas não se sentem amadas fazendo sexo daquela maneira, e este homem não considera isso, a pergunta número 1 que se levanta é: estamos falando de um casal que trabalha e experimenta o amor, porque o amor abre mão pelo outro. Exatamente. Eu vou ver aquelas duas mulheres que foram a Salomão dizendo: olha, um dos nossos filhos morreu, esse daqui é o meu, disse uma. E Salomão disse: então vou dividir o meio, já que vocês não decidiram de quem é, vocês não abrem mão, quem é o filho. Quando a mãe verdadeira ouviu Salomão dizer a sugestão de que iria dividi-lo ao meio, ela disse: não, Senhor, entrega para ela. O que ela não quis? Ver o seu filho morto. Então, quando você ama, você quer ver o outro bem, você quer o outro feliz. Então, esse é o princípio, uma das grandes provas de que sexo tem a ver com amor. Quando nós falamos de sexo desprovido de amor, simplesmente para a execução do prazer, nós estamos falando de alguma coisa que
possivelmente os animais façam, mas nós, enquanto pessoas que fomos compradas pelo sangue de Jesus Cristo e fomos chamados a sermos cristãos, aí não condiz com o fato ou com o nome de ser cristão. Exatamente. Então o casal precisa conversar entre si. Como é que um casal vai ter vergonha de conversar sobre isso um com o outro? Tem que conversar. Ai, como falta intimidade. Tem que dialogar. Como A intimidade não é só lá na hora das carícias, das preliminares e do ato em si. Precisa conversar. Precisa dialogar. Para que possam chegar a um consenso. Isso me faz bem, isso te faz bem? Certo é que por conta da falta de amor, que a Bíblia vai dizer que por causa da iniquidade o amor de muitos tem esfriado, por causa da maldade, por causa do prazer do egoísmo mesmo, essa é a palavra. Por conta do egoísmo eu não me importo com o outro. Então por que eu não me importo com o outro? O amor esfria, obviamente, o dom de Deus vai se apagando em nós, vai desaparecendo das nossas relações. Então até para conversar nós temos dificuldade hoje. Mas Darleide, eu vou falar para o meu marido que não, ou o marido diz, eu vou conversar com a minha esposa sobre o que eu sinto, o que eu penso, e o outro dá cara de que não se importa. Então, nós vamos concluindo o programa de hoje, querendo que, principalmente, haja uma possibilidade de parar e refletir sobre, será que eu de verdade entendo qual é o lugar do sexo na minha vida, qual é o lugar do prazer na minha história, na minha construção pessoal, na minha construção sexual? Será que você faz ideia de que quando o rapaz, a moça fazem sexo sem que haja um compromisso com a família, sem que haja um compromisso conjugal, será que vocês de verdade não sentem no coração de que isso é contrário àquele menino, àquela menina que se dispôs a seguir a Jesus Cristo? Sabe, você que tem meninos namorados que praticam sexo não com penetração, mas o sexo oral, por exemplo. Eles manipulam-se um ao outro para a realização do prazer sexualmente e dizem assim, bom, nós somos virgens. Olha a distorção. Já perdeu a pureza. Não sabe mais qual é o propósito. Porque o ato sexual, quem diz que o ato sexual é a penetração? O ato sexual começa com as carícias, então tudo aquilo que promove excitação, tudo aquilo que promove lubrificação, tudo aquilo que promove orgasmo e ejaculação, até mesmo sem penetração, é um ato sexual. Bom, nós vamos finalizando então o nosso programa. Maiara, dos textos bíblicos, selecione o que nós diríamos diante do que nós temos construído aqui enquanto conversamos, e é óbvio que há uma série de outras questões. Nós quisemos apenas pontuar para você ir de casa, conversar com você ir de casa, com a Bíblia aberta, dizendo que aqui está a razão de nós dizermos o que dizemos, de nós sermos levados a pensar como pensamos e de aprender o que temos aprendido. É aqui. É muito mais do que as pessoas dizem. E nós, poucas vezes temos buscado aqui a revelação de Deus para nós. Ore mais, pergunte mais, vá mais à palavra, beba mais desta fonte e sacie as suas curiosidades. E você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te visitar e vai dar respostas definidas no seu coração. Maiara. Eu não, né? A palavra de Deus vai deixar um recado muito importante. É o que está em Provérbios capítulo 5, a partir do verso 18 ali. Isso aqui é um recado, Darleide, para todos os casais casados e para quem um dia for se casar, manter isso aqui vivo na mente. O verso 18 diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Ou seja feliz com a sua esposa, seja feliz com o seu esposo. Porque ela foi dada por Deus para você, ele foi dado por Deus para você, para que você tenha muito prazer, para que você seja feliz. E um outro texto que eu queria deixar é o que está em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 3. Ali tem um conselho muito importante para todos nós. Todo aquele que nele tem esperança, ou seja, em Cristo Jesus, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Lindo. Então, que nós possamos nos mantermos puros, tanto quanto solteiros,
como após casados. E para quem é casado, não fique procurando coisas fora do casamento, porque isso é plano do diabo, não é plano de Deus. Seja feliz com a esposa e com o esposo que o Senhor te deu. Trabalhe a sua vida conjugal de modo que você alcance essa felicidade. E é possível. Num dado momento, nós falávamos nesse contexto todo da pureza. Eu me lembrei que Jesus Cristo nos chama para a excelência, né? E quando nós vamos vendo a descrição ali dos bem-aventurados, eu tenho dificuldade de me encontrar entre aqueles bem-aventurados, porque eu de mim mesma não tenho aquelas bem-aventuranças em mim. Quando ele me chama para a excelência e vai dizendo que o meu pensamento, no meu pensamento eu já quebro a lei, eu digo, Senhor, não tem jeito para mim. O que eu faço? E aí ele me traz a palavra de volta e ele vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto será cortado fora. Aí eu digo, Senhor, mas ele diz, se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Sabe o que está faltando? Sabe por que tanta pornografia, tanta lascívia, tanta maledicência, tanta imoralidade? Sabe por que tanta perversão? Sabe por que tanto adultério? Sabe por que tanta mentira e tanto vazio humano? Porque não está em Jesus Cristo. Então eu vou pedir a você, em nome desse Jesus, do Deus vivo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esteja você vivendo que situação for, ajoelhe-se agora e mantenha-se ajoelhado aos pés de Jesus. E só levante-se daí quando você sentir que Jesus pôs a mão dele sobre você e disse, filho, tem de bom ânimo, eu sou o teu Deus. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. E toda a raiz de maldição será lançada fora. E você virá a vida de bem-aventurança. E quem garante sou eu, o Deus que te comprou por sangue. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.